iniciando então a nossa aula sobre mestrado, né? Como estudar aqui na Inglaterra com a Letícia Bittencourt, que é uma profissional excepcional, qual eu tenho certeza que todas vocês da nossa Comum admiram muito também, faz um trabalho excepcional nas redes, trazendo sempre aí muito conhecimento, compartilhando aí tudo que ela sabe sobre estudar no exterior, né? E claro que sempre que vocês pedem, eu sei que vocês querem fazer um mestrado, sei que querem estudar aqui na Inglaterra, e ninguém melhor do que ela, não tem outra pessoa que eu consigo imaginar colocando aqui para dar aula para vocês. Então, Lé, quero te agradecer muito por ter aceitado o convite, tá? E o palco é todo seu, mostre aí todo o seu conhecimento e aproveita, apresenta você, o seu trabalho, para quem for entrando e ainda não te conhecer, tá bom? Muito obrigada, doutora Vanessa. É uma honra estar aqui conversando com as suas alunas. Eu que agradeço pelo convite, porque é um assunto que eu sou extremamente apaixonada, principalmente porque eu venho da área do direito, assim como todas vocês que estão aqui presentes. Então, para poder começar, eu vou brevemente me apresentar, só mesmo porque eu acredito que é muito importante que a gente conheça quais são ou quem são os profissionais com quem a gente aprende. Então, para aqueles, né, que não me conhecem ainda, meu nome é Letícia Bittencourt, eu sou formada em Direito pela PUC Minas, atuei brevemente como advogada depois da minha formatura, mas a verdade é que eu passei por uma transição de carreira. E isso aconteceu porque durante a minha graduação, eu conquistei duas bolsas de estudos de forma totalmente integral para poder estudar nos Estados Unidos e na China, respectivamente. E essas duas oportunidades realmente abriram portas para mim até os dias atuais. Então, depois da minha formatura em Direito, eu vim aqui para a Inglaterra para poder fazer o meu mestrado em Direitos Humanos. E quer dizer, durante não, perdão, no final do mestrado e após a conclusão do mestrado, eu conquistei outras bolsas de estudos para poder também estudar em países como o Egito, como a Alemanha e como a Noruega. E aí, depois de ter toda essa jornada internacional, que é totalmente possível, eu fiz essa transição e deixei a área jurídica de lado para poder me tornar consultora de carreiras aqui na Inglaterra. Isso significa que eu particularmente atuo, né, na área de processos seletivos internacionais. Essa é a minha área de especialização. Porque quando a gente fala de consultores de carreira aqui no Reino Unido, existem pessoas que podem trabalhar, por exemplo, com recolocação de mercado, de profissionais no mercado profissional, mas eu particularmente atuo com o processo seletivo. E essa parte do processo seletivo, que envolve muito método para que você consiga desbancar os seus concorrentes, ela é muito interessante porque os meus alunos, particularmente, eles utilizam toda essa metodologia para praticamente três grandes oportunidades, que são universidades estrangeiras, bolsas de estudos e oportunidades de trabalho, como, por exemplo, estágios internacionais e trabalho no exterior. Então, só um apanhado muito breve sobre mim. Eu já auxiliei no presente momento mais de 2.000 pessoas, e aqui eu não falo brasileiros, porque eu já atuei com ingleses, com americanos, com australianos, pessoas da Malásia, com chineses, pessoas até mesmo da Rússia. E essas mais de 2.000 pessoas foram aprovadas em mais de 35 universidades ao redor do mundo, porque apesar de eu morar aqui em Londres, as pessoas que me procuram muitas vezes têm o objetivo, por exemplo, de estudar no Canadá, nos Estados Unidos, Austrália, e é claro aqui na Europa como um todo, desde a Inglaterra até mesmo Portugal, Espanha, Itália, entre outros países. E como vocês podem ver aqui, a nossa base de dados mostra que esses alunos, né, já foram para mais de 20 países aí do mundo, que é um achievement, é uma conquista que me deixa extremamente feliz e satisfeita com o que a gente vem construindo em todos esses anos. E agora eu fui convidada, né, para poder conversar com vocês sobre estudar aqui na Inglaterra. E eu acho sempre muito interessante começar falando de dados. Eu gosto muito de dados, eu utilizo muito isso na minha metodologia. E então eu queria até começar dizendo que não sou eu que estou dizendo isso, mas sim é o The, que é o Times Higher Education, que é só o The, e a Law Society, porque como todas vocês, presumo eu, são formadas em direito, são dois bodies, né? São dois órgãos aqui da Inglaterra, aqui do Reino Unido,
que já demonstraram com pesquisas que advogados, profissionais jurídicos, na verdade, desculpa o engano, não necessariamente advogados, mas paralegais, por exemplo, profissionais jurídicos que têm uma formação internacional, como um curso profissionalizante, como um mestrado ou até mesmo um doutorado, eles têm mais de 77% de chance de ter salários mais competitivos. E por que que isso acontece, de acordo com esse levantamento da pesquisa que eles mesmos trouxeram? Bom, em primeiro lugar, o óbvio, você expande o seu conhecimento, e isso faz com que você consiga nichar mais o tipo de cliente que você quer trabalhar e a área que você quer atuar também. O segundo motivo é que você aumenta o seu networking. Quando nós estamos falando para uma comunidade, acredito eu, de advogadas brasileiras latinas, quando a gente vai para outro país, muitas vezes a gente vai sem conhecer ninguém. E fazer um curso fora, muitas vezes, é o tempo ideal que a gente tem para a gente se conectar com professores, da gente fazer estágios durante o percurso desse curso. Então, a gente começa realmente a expandir a nossa rede de contatos e, com isso, desbloquear novas oportunidades ao redor do mundo. O terceiro fator é que você, de fato, aumenta o seu prestígio. Você ter no seu currículo que você tem uma formação internacional em uma universidade estrangeira de ponta, naquela área de atuação que você tem, isso aumenta o seu prestígio, te dá muito mais credibilidade com clientes, com parceiros, com quem você venha trabalhar. Isso daí é um fato. Não é à toa, né, falando aqui particularmente de mim, muitos dos meus alunos me procuram por conta dos meus resultados e por conta das minhas próprias experiências. Então, falando da parte de carreiras, eu posso de fato atestar que esse prestígio, esse status, ele é muito bem visto. E por último, melhores salários, porque hoje em dia frequentar a universidade não é mais parecido igual à época dos nossos pais, que eles falavam para gente que eles iam para escola em um primeiro momento, né? Eles não tinham mochila, levavam um caderno na sacola, que tinham que andar quilômetros, né, para poder chegar na escola. A universidade 30, 40 anos atrás, era um lugar de muito prestígio e hoje em dia muito mais pessoas já têm acesso às universidades, né? A graduação é o primeiro nível da educação superior. Só que o mercado mudou muito por conta da globalização, por conta da tecnologia. Então, ter a graduação hoje apenas só te torna um generalista. Vocês nem são preparados para o mercado de trabalho. Eu tenho certeza que é por isso que estão aqui na comunidade da doutora Vanessa, porque ela com certeza auxilia na parte de prospecção de cliente, como lidar com o cliente, como trabalhar na parte migratória de famílias, os nichos, né, que ela atua dentro do escopo dela. Então, esses melhores salários só são possíveis quando a gente vai criando realmente uma formação que é sólida, que é realmente nichada para aquela determinada área. E quando você tem uma formação internacional, isso sem dúvida te permite cobrar mais. E eu tenho certeza que todas vocês que estão aqui são mulheres ambiciosas que focam nisso. Então, quando a gente fala da Inglaterra, particularmente, eu queria trazer para vocês que nós temos dois grupos de universidades que valem aqui a sua atenção. Esses grupos são o Russell Group e o University of London. Esses grupos nada mais são que uma confederação das mais prestigiadas universidades aqui da Inglaterra. Na verdade, minto, do Reino Unido. E o que que significa quando você vai estudar, quando você se candidata para alguma dessas universidades? Um dos melhores fatores é que você tem, além do prestígio, é claro, você tem acesso à mobilidade interna dentro dessas faculdades. Então, eu vou dar um exemplo concreto. Eu, Letícia, estudei dentro de uma University of London e também dentro de uma Russell Group, e com isso eu conseguia estudar em uma biblioteca de outra universidade que não fosse a minha, porque essa mobilidade é possível, bem como eu conseguia, como que fala em português, to audit a module? É você participar como ouvinte de um módulo, sabe? Então, vamos supor, se eu estudo na Universidade X, mas a Universidade Y tem um módulo específico dentro da minha área que me interessa,
por ser parte daquela confederação, eu posso solicitar que eu assista aquela aula como ouvinte. Então, esses dois grupos são os mais prestigiados aqui na Inglaterra. A gente está falando de um conjunto aí, dentro da University of London, agora, no presente momento, mais de 18 universidades. O Russell Group, se eu não estou enganada, são 24. Então, ao total, a gente tem mais de 30 universidades aí, que são referência nacional e, é claro, internacional também, como a Universidade de Oxford, Universidade de Cambridge, a LSE, que é a London School of Economics and Political Science. Então, esse é o primeiro panorama que eu queria trazer aqui para vocês. Não significa que uma universidade que não faça parte desses dois grupos ela seja ruim, mas se você está buscando por aqueles fatores que a gente mencionou logo no começo, eu acredito ser de suma importância você focar aqui nessa parte. Dito isso, eu quero conversar aqui com vocês sobre os tipos de cursos que vocês podem fazer. Porque esses tipos de cursos, eles podem ser pensados não só no tipo de diploma que você quer ter, eu quero ter um mestrado, eu quero ter um doutorado, eu quero ter algum outro nível. Então, não só apenas no nível de diploma, mas às vezes até mesmo de acordo com a sua própria responsabilidade. Porque vão ter pessoas aqui que trabalham para um determinado escritório, mas vão ter aquelas que têm o próprio escritório. Então, muitas vezes, existem profissionais que nem sempre estão preocupadas com o título do diploma, mas somente com conhecimento agregado e aquela universidade lá no currículo. Dito isso, então, a gente tem aqui as possibilidades de curso como o PG Cert, que é o Postgraduate Certificate. Nós temos também o PGDip, que é o Postgraduate Diploma, e nós temos os mestrados. Letícia, qual que é a diferença entre cada um desses exemplos que você trouxe aqui logo no começo? A diferença vai ser a quantidade de créditos. Uma pessoa do PGCert vai fazer 120 créditos, do PGDip vai fazer 160 e do mestrado vai fazer 180. Por isso que eu coloquei a dissertação, porque essa dissertação ela já vale 20 créditos. Isso daí é o que está em voga no presente momento. Então, não sei quando você vai assistir essa aula, mas é sempre de suma importância que você verifique isso no site da universidade que você está pensando em se candidatar. Então, vamos supor que a Mariana, que está aqui presente na nossa aula ao vivo, ela quer muito estudar fora, só que ela não tem tempo, por qualquer razão que seja, familiar, profissional, pessoal, de fazer um mestrado, porque o mestrado é mais demandante, tem que fazer a dissertação. A Mariana, então, ela pode se candidatar para um Postgraduate Diploma, que vai permitir para ela o mesmo tipo de conhecimento, o mesmo tipo de módulos, só que, na verdade, ela vai precisar de fazer menos módulos e ela pode fazer também tanto na modalidade integral quanto na modalidade em tempo parcial. Então, eu acho muito interessante trazer essas modalidades, porque às vezes as pessoas pensam que elas têm que parar a vida para poder se dedicar a um mestrado, e isso não é verdade. Entretanto, quando a gente está falando de fazer um doutorado fora ou até mesmo um PhD, é importante que a gente tenha em mente que esse tipo de curso de pós-graduação, ele de fato é um compromisso a mais longo prazo. A gente está falando aqui na Inglaterra de 4 a 5 anos de compromisso de tempo integral. Então, provavelmente, nesse caso aqui, você não vai ter muita escolha. E perseguir um PhD, um doutorado no exterior, vai ser muito fundamental se você quiser construir uma carreira acadêmica, seja aqui na Inglaterra ou no Reino Unido e também no Brasil. Eu conheço alunos com quem eu já trabalhei, que vieram fazer PhD em universidades aqui, como, por exemplo, Universidade de Bristol, na UCL, que é a University College London, na LSE, que depois retornaram para o Brasil e foram contratados por universidades de prestígio, como Mackenzie, PUC, para lecionarem nessas respectivas instituições. E é claro que a gente está falando de um salário de doutor, de quem estuda, né, faz o PhD fora, que é um salário bastante alto para a realidade do Brasil. Então, sem sombra de dúvidas, é um tipo de investimento educacional que vale muito a pena.
Porém, para a gente poder finalizar aqui essa parte das modalidades, nós também temos cursos de curta duração. A depender da sua área de expertise, se for família, se for imigração, você pode fazer um curso de curta duração durante as suas férias, por exemplo. Aqui na Europa, durante o período do verão, a gente tem muitos cursos acontecendo, principalmente para profissionais estrangeiros. Então, tem universidades que, oferecem bolsas de estudos, dois, oferecem descontos para você poder fazer parte desse curso profissionalizante, ou até mesmo diferentes formas de pagamento. Então, pode ser que um curso de curta duração esteja dentro da sua realidade agora, porque você precisa esperar um pouco mais para fazer um mestrado. Então, eu acho muito importante ter em mente essas diferentes possibilidades quando a gente está falando aqui de estudar no exterior, tá bom? Prosseguindo, então, eu acho que mais uma vez, de suma importância a gente comentar sobre bolsas de estudos e outras opções de financiamento, porque estudar fora nem sempre é uma questão barata. Muito pelo contrário, as pessoas têm uma crença muito forte de que não é para elas, que elas não têm dinheiro, que aquilo não é possível. E, de fato, é um investimento que custa muito caro, não só em dinheiro, mas também de tempo e de energia. Só que a boa notícia é que nós temos diversas formas de financiamento e até mesmo de isenção por completo para que você consiga se qualificar fora, tá? Antes da gente falar sobre como conquistar isso, eu quero trazer alguns exemplos para vocês que são da área jurídica, para que depois vocês pesquisem cada uma delas, veja se vai de encontro com o seu perfil, porque esse é um ponto que eu sempre ressalto muito para os meus alunos. As pessoas, às vezes, elas falam, Letícia, não tem bolsa de estudos na minha área. Só que, na verdade, elas não sabem por onde procurar e nem como achar essas oportunidades. Então, eu trouxe aqui apenas algumas modalidades para a gente poder iniciar. Então, a gente tem bolsas de mestrado lá na UCL, né, UCL Masters Bursary. A gente tem a Roy Gold Scholarship, Think Big Scholarship, a Mal Clunin Scholarship, que definitivamente, né, para pessoas que são da área de direitos humanos. A gente tem Board Advocacy Scholarships. Nós temos... Porque o que acontece? A Vanessa já deve ter explicado isso para vocês. Aqui na Inglaterra, a gente tem uma divisão na figura do advogado. Nós temos o solicitor e nós temos o barrister. De uma forma muito simplória, muito superficial, o solicitor vai ser aquele advogado de escritório, entre aspas, aquele advogado que vai atender o cliente, que vai fazer a pesquisa jurisprudencial, que vai redigir as questões. Por outro lado, o barrister vai ser o profissional que vai te representar na corte. E esses dois profissionais, eles trabalham em conjunto. Para o barrister pensar em toda a sustentação oral dele, na estratégia que ele vai adotar, é muito importante que ele tenha um contato direto com o solicitor. Então, por que eu falei brevemente sobre isso aqui? Porque o que vocês estão vendo aqui na tela, que é o Inn of a Court, é basicamente como se fosse a casa dos barristers. Nós temos vários inns espalhados aqui pela Inglaterra. E cada um desses inns, eles vão oferecer bolsas de estudos ou financiamentos para quem quiser se tornar um barrister, por exemplo. Fora isso, nós temos descontos de várias universidades de até 30%. Então, por exemplo, para aquelas alunas que têm nacionalidade europeia, já tem um ponto bom, porque você paga home fees, ou seja, você paga as taxas, né, a matrícula de um local, de um nacional aqui do Reino Unido. E, dentre isso, você ainda pode conseguir 30% de desconto. Acredite, fica muito possível de você financiar o seu curso fora. Para aquelas pessoas que não têm ou não conseguem esse desconto, porque esse desconto, muitas vezes, ele pode ser dado com base na sua performance. Se alguém não consegue esse tipo de desconto, você pode procurar um financiamento estudantil através, que eu coloquei aqui na tela, do Student Finance England. O que as pessoas falam? Letícia, será que o financiamento estudantil ele vale a pena? E a resposta é muito que depende da sua situação, depende de onde você quer realmente fixar a sua carreira.
Se você está com um propósito muito claro de atuar internacionalmente, de construir a sua vida em outro país, eu acredito que o financiamento ele pode ser uma excelente escolha. Por quê? Ele, por conta de todos aqueles fatores que a gente já viu anteriormente, mas principalmente porque você, depois que você fizer o seu mestrado, você consegue aplicar para o Graduate Visa Route, que é a possibilidade de estender o seu visto e permanecer aqui no Reino Unido por mais 2 anos. A Vanessa, inclusive, veio até a minha comunidade para poder dar uma aula para os meus alunos sobre a questão desse visto. Então, vocês estão com a expert aqui em mãos, né, super acessível, para depois tirar quaisquer dúvidas dessa parte burocrática com ela. Então, gente, aqui foi só realmente um panorama dessas bolsas de estudos. Essa lista não é exaustiva, tem muito mais bolsas, mas vai depender da área de atuação de cada uma, da universidade que cada uma vai procurar. Porque às vezes vai ter alguém que vai falar assim: Letícia, eu tenho família lá em Manchester, no norte da Inglaterra. A Universidade de Manchester tem bolsas. Ah, Letícia, eu quero ir lá para a Universidade de Bristol. A Universidade de Bristol tem bolsas. A Think Big Scholarship, que está aqui na tela, é da Universidade de Bristol, inclusive. Então, vai depender muito da instituição, mas eu fiz questão de trazer esse panorama só mesmo para que vocês consigam visualizar que tem, sim, muita oportunidade disponível. E aí, eu acredito que vocês devam estar se perguntando: Letícia, o que que eu vou precisar para conseguir me candidatar para essas oportunidades de bolsa? Bom, cada instituição de ensino vai ter o seu próprio processo seletivo, pode ser que eles solicitem um documento ou outro adicional, mas a base vai ser isso daqui que eu vou falar para vocês. Primeiro de tudo, você precisa ter o seu currículo no padrão internacional. A gente tem uma diferença muito grande entre currículos do Brasil e currículos que a gente faz, principalmente aqui no Reino Unido, particularmente falando, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Então, você precisa ajustar e atualizar o seu currículo para esse padrão. Segundo ponto, você precisa não somente ter um perfil no LinkedIn, mas também ter esse perfil que ele transmita quem você é enquanto profissional. Ele tem que estar atualizado. Fora essa parte desses 2 documentos, você precisa de criar uma carta de motivação para você explicar o porquê que você quer fazer aquele curso e por que que você escolheu aquela instituição de ensino, bem como você precisa também de uma carta de referência, que pode ser de um chefe, pode ser de algum colega de trabalho de nível superior, hierárquico maior, que trabalhou com você, que vai poder atestar sobre a sua competência, seja a nível acadêmico, seja a nível profissional. Então, esses pontos que vocês estão vendo aqui na tela, ele é o básico do básico para você conseguir se candidatar. E aí vem a pergunta que muitas pessoas me fazem, que é o seguinte: Letícia, quais são as minhas chances? Será que eu tenho chance de ser aprovado? Bom, eu não consigo responder isso aqui nesse momento, porque eu precisaria de fazer uma análise do currículo de cada um com a vaga, com a oportunidade que cada um está almejando. Não existe uma análise do currículo de competitividade sem a gente falar de qual que é a oportunidade que a gente está querendo. Então, tem que ser algo sempre feito em conjunto. Porém, eu vou mencionar aqui para vocês, exclusivamente para a comunidade da doutora Vanessa, algo que eu nunca falo em nenhum lugar. Quem me acompanha aqui no Instagram ou quem passar a acompanhar, vocês nunca vão me ver falando sobre isso, porque eu realmente só falo para os meus alunos. Mas, como eu mencionei lá no começo da nossa apresentação, eu gosto muito de dados, eu gosto muito de método. E existem 4 métodos que são imprescindíveis se você quiser aumentar as suas chances de ser aprovada, tanto na universidade quanto na sua bolsa de estudos. Esses métodos são, primeiro, princípios de Bittencourt. São princípios que eu desenvolvi lá em 2018, que toda candidatura precisa ter. Esses princípios são 4, que são o seguinte: princípio da ordem cronológica, princípio da especificidade, princípio da problemática e princípio da diplomacia. Anotem isso daí, eu sei que depois vocês vão conseguir pausar essa aula, voltar a adiantar, mas é muito importante que vocês tenham essa consciência. O segundo método é a técnica do funil.
A técnica do funil, o nome dela é bem autoexplicativo. Vocês vão imaginar um funil que começa com a boca mais alargada e ele vai afunilando. Isso nada mais significa que você precisa, quando você for se candidatar para um determinado curso, você precisa encontrar pontos bem específicos que vão justificar o seu interesse naquela determinada área. Tudo bem? O terceiro método é a análise PhD, que nada mais significa que paixão, habilidade e demanda. Muitos alunos que me procuram falam assim: Letícia, eu estou em dúvida em qual curso eu devo fazer. Eu não sei se eu faço direitos humanos ou se eu faço direito de família, por exemplo. E só quando a gente consegue adotar o método PhD, que a gente consegue mapear os prós e os contras dessas possíveis, né, opções. Então, a gente faz essa análise com base na sua paixão, na habilidade e na demanda de mercado. E, por fim, um método também que é o queridinho dos meus alunos é a metodologia STAR, que significa você adotar uma narrativa muito específica quando você estiver criando a sua candidatura. Então, você vai falar sobre uma situação que você viveu, a tarefa que te foi encarregada, qual foi a sua ação para poder contornar aquele problema ou para executar aquela responsabilidade. E, por fim, qual foi o resultado que você atingiu, qual foi o impacto que você promoveu naquela comunidade profissional que você estava inserida. Tudo bem? Então, esses são os métodos que eu mais gosto de trabalhar, que vão definitivamente aumentar as suas chances de ser aprovado. Eu não tenho sombra de dúvidas disso. E aí, eu gosto muito de falar também dessa parte do triângulo, porque o que que acontece? Eu tenho alunos que antes de trabalharem comigo, eles falavam assim: ah, Letícia, eu tentei me candidatar para uma universidade X, para uma bolsa de estudo Y, eu não passei, e aí eu estou bastante frustrado. E a razão pela qual isso acontece é porque as pessoas, elas lidam com a aplicação, o processo de application, como realmente um jogo da loteria. Elas fazem um currículo com base na cabeça delas, elas escrevem um documento com base no que elas acham que é certo, com base de modelos do Google. Só que elas se esquecem desses três pilares que eu vou mostrar aqui, que são o seguinte: estratégia, conteúdo e estrutura. Todos esses documentos que a gente mencionou, como, por exemplo, o currículo e a carta de motivação, eles têm que ter uma estrutura. E, acima de tudo, eles vão se complementar. E é por conta disso que você não deve ficar preocupado em colocar tudo que você já fez na sua vida no seu currículo, porque o conteúdo dele pode ser dividido com a carta de motivação. E aí, a sua carta de motivação, para ela não se tornar mais da mesma, que os recrutadores das universidades, o time de admissão já tem contato, a sua carta precisa ter uma estratégia muito bem definida. Você precisa demonstrar a relevância daquela área que você quer se especializar. Então, todas as vezes, quando vocês estiverem criando uma candidatura internacional, seja para trabalho no exterior, seja para estudos em outro país, eu quero que vocês pensem nesse triângulo equilátero, que tem os três lados iguais. Eles têm os três lados iguais porque todos eles são de extrema importância, porém a base é sempre o conteúdo e a estrutura. E a estratégia vai ser o seu norte, tá? Eu quero que vocês tenham isso em mente. E aí, as pessoas também, muitas vezes me questionam: Letícia, qual que é o seu papel enquanto consultora de carreiras? E eu gosto de sempre ressaltar alguns pontos que fazem toda a diferença quando eu estou trabalhando no 1-a-1 com os meus alunos, através do meu preparatório. Esses pontos são: primeiro, o meu objetivo é que você reflita a sua identidade no seu application. Como eu mencionei, o que a gente mais tem são modelos genéricos da internet, do Google, que as pessoas simplesmente jogam lá, copiam, colam, e aí depois elas não conseguem ser aprovadas, e são pessoas com excelente potencial, mas que vão se frustrando. E a grande máxima que eu tenho é que você não tem que fazer mais do mesmo. Você tem que ser único, você tem que demonstrar a sua identidade de toda a sua trajetória naquele application que você vai criar. O segundo ponto, você precisa lapidar o seu perfil para uma oportunidade específica. Pelo amor de Deus,
se você não quiser dar um tiro no próprio pé, você não vai criar um currículo e sair mandando ele para todas as oportunidades. Mesma coisa com a carta de motivação. Você não vai criar uma única carta de motivação e sair mandando para vários empregadores, por exemplo, várias universidades ou várias bolsas de estudos. Eu já trabalhei uma vez com uma aluna escocesa que, quando ela veio para mim, ela estava exatamente com esse problema. E ela tinha um currículo bom, não era um currículo ruim, ela tinha uma boa experiência. E aí eu fiquei um pouco assim, cabreira, né? Como a gente fala lá em Minas, fiquei um pouco me perguntando por que que ela não conseguia. E quando eu fui ver a carta de motivação dela, era algo extremamente genérico, impessoal, que realmente não foi lapidado para uma oportunidade específica. Então, isso daqui é muito importante. E eu sei que muitos de vocês vão contra-argumentar. Ah, Letícia, mas eu não tenho tempo para poder criar uma carta para cada oportunidade. Bom, você pode sim ter um modelo de inspiração, mas quando você for clicar lá no submit, quando você for clicar no enviar, você precisa adicionar pontos de especificidade. Lembrem-se do princípio de Bittencourt que eu comentei aqui com vocês. Um terceiro ponto do meu trabalho é que você adote uma estratégia que vai te levar para a próxima etapa. Eu gosto muito de trabalhar com passos de formiguinha. Às vezes as pessoas elas chegam para mim falando assim: "Ah, Letícia, eu quero conseguir um emprego fora. Eu quero conseguir uma vaga em uma universidade fora". Mas elas não querem passar pelo processo. Elas não querem realmente ir lapidando todos os pontos que são necessários que vão te levar para uma próxima etapa. E você só consegue fazer essa progressão, você só consegue fazer esse avanço quando você adota uma estratégia de uma fase para outra. Porque, por exemplo, uma fase em que você submete o seu currículo e a sua carta de motivação é completamente diferente da estratégia que você vai adotar em uma entrevista, seja essa entrevista virtual ou presencial. Então, ter a estratégia muito clara em cada uma das etapas do processo seletivo é fundamental para o seu sucesso da aprovação. E, por fim, um dos fatores, né, do meu trabalho é, de fato, aumentar as suas chances de ser aprovado. Eu consigo garantir isso? Certamente não. Se você tem essa expectativa que eu vou te fazer ser aprovado, eu já até comento, nem venha para mim, porque você está vindo com uma expectativa muito irreal. E por que que eu falo disso? Porque por mais que eu te mostre todo o caminho, que eu disponibilize vários modelos, que eu te mostre os erros, que eu te mostre os acertos, existe uma parte que só depende de você. E se você não tiver comprometido a executá-la, se você estiver passando por alguma dificuldade na sua vida que vai te impedir de realmente replicar esse método, você não vai conseguir. E aí já não é sobre mim, é sobre você. E como eu mencionei, eu gosto de dado, eu gosto de método, e a gente fez, eu e a minha equipe, nós fizemos uma análise dos nossos resultados desse último ano, de junho de 2023 a junho de 2024, e a gente constatou que mais de 87% dos nossos alunos conseguiram conquistar a oportunidade internacional que eles estavam se propondo. E como eu já mencionei, eu trabalho muito com alunos que querem estudar fora, mas também trabalhar. Eu tenho aqueles alunos que buscam estágios fora de curta duração, ou até mesmo um trabalho. E isso daqui, esse reflexo, né, esse número, mais de 87%, não é um mérito somente meu, é um mérito deles. Porque os 23%, não, 23 não, os 17%, os 13%, ó, a matemática aqui não é o forte, não. Os 13% que não estão aqui é porque não depende de mim. Quantas pessoas, às vezes, vêm trabalhar comigo, vêm para o meu preparatório e desistem no meio do caminho? Ou que não aplicam, ou que se frustram no primeiro não. E vocês, se vocês querem construir uma carreira fora, eu tenho certeza que a Vanessa é o exemplo perfeito de que vocês precisam se acostumar com nãos. Vocês precisam criar uma resiliência quando você ouve não de um cliente, quando você ouve não de um chefe, quando você ouve não de uma candidatura. Se você tem essa ilusão de que construir uma carreira internacional é algo fácil, rápido, você está completamente enganado. É algo muito possível, é algo extremamente recompensador, mas é algo para os fortes, é algo para aqueles que não desistem, que realmente se eles vão se equipando, eles vão se criando um aparato ao longo do caminho que vai fazer com que eles progridam de cada etapa. E é por conta disso
que eu resolvi liberar para vocês o Prosperitate. O Prosperitate é o meu acompanhamento de oportunidades profissionais no exterior. Eu acredito que muitos de vocês aqui têm um interesse em estudar fora, e se esse for o seu interesse de ter, por exemplo, um acompanhamento dentro do preparatório para você conseguir uma vaga em uma universidade estrangeira, ou até mesmo uma bolsa de estudos, entre em contato comigo, vou deixar todos os meus detalhes aqui ao final. Mas falando particularmente do Prosperitate, que é para estágios e trabalho no exterior, essa parte eu extraí do meu preparatório principal, que é o Abroad, exclusivamente para vocês aqui, alunos da doutora Vanessa. Somente esse módulo, ele é R$ 1.997,90, quase R$ 2.000, e eu quero disponibilizá-lo aqui para vocês por apenas R$ 60 mensais ao longo de um ano, tá? Isso significa que somente nesse momento eu vou oferecer para vocês R$ 1.400 de desconto. Entretanto, essa oferta só vai ser válida até esse domingo, dia 4 de agosto de 2024. Se você estiver assistindo essa aula depois, você pode entrar em contato comigo e aí eu vou conseguir fazer a proporção para manter esse tipo de desconto, esse tipo de oferta exclusiva para os alunos da doutora Vanessa. Lembrando que, se você me acompanha ou se você passar a me acompanhar, eu não divulgo isso lá no meu perfil, porque realmente é uma oferta bem especial que eu faço somente para os colaboradores que eu tenho, profissionais que eu acredito no trabalho, como é o caso da doutora Vanessa. E no mais, eu gostaria muito de agradecer vocês pela participação. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, podem entrar em contato comigo lá pelo perfil do Instagram, que é @LeticiaBittencourtG, ou senão você pode me mandar um e-mail também, que é equipeleticiabittencourt@gmail.com. E agora, para os que estão aqui presentes no ao vivo, eu quero abrir uma sessão de Q&A, de perguntas e respostas. Então, muito obrigada a todos os presentes. Vou deixar aqui um depoimento de uma aluna que eu recebi ontem e a gente começa a conversar agora no ao vivo. Led, que incrível. Você tem, eu gosto muito de te ver explicando, porque você tem um pensamento tão bem construído, sabe? Que é muito fácil acompanhar a sua didática, entender tudo que você está falando, é muito claro, e eu sempre aprendo muito com você. Sabe que me impactou muito a forma como você colocou sobre a gente receber muitos nãos, né? E eu vejo que o sucesso é muito sobre isso. A gente, na vida, a gente recebe muito mais não do que sim quando vem, né, se trata aí de tudo, mas principalmente também de carreira. E quantas portas não se abriram, quantos nãos eu recebi, e nós, advogados, recebemos não todos os dias, né? Quantas propostas a gente manda e não são aceitas, ou até a gente recebe umas má respostas, né? Ontem mesmo me falaram que eu roubo brasileiros pelo valor dos meus honorários. Posso falar uma coisa então? Desculpa te Pode interromper. falar. Ontem também, eu recebi uma mensagem no direct falando de uma pessoa que nem me acompanha no Instagram, mas ela sempre assiste os meus stories, falando que ela acha que o trabalho que eu realizo, eu vendo uma ilusão para os brasileiros, que aquilo não é possível. Então, eu acho muito interessante você mencionar isso, eu mencionar isso, várias outras pessoas mencionarem isso, porque sempre vão existir pessoas para criticar. Sempre, Não vão, sempre. não vão confiar no nosso trabalho e vão falar, né, mal. Mas, enfim, não é eles o nosso foco, né? Mas é importante a gente ter essa resiliência realmente. Eu até anotei isso que você falou, porque eu quero trazer para discutir também com a minha comunidade sobre isso, quão é importante, não só a gente tende a focar muito nas hard skills aí, né, técnicas e tudo mais, mas conseguir nos moldarmos para que a gente tenha essa resiliência, esse foco, não desistir apesar das dificuldades, né? Poxa, são aí 7 anos que eu tô aqui, né? Então não foi construído, só de advocacia tem quase 15 anos, então não é algo que é construído de um dia para o outro, né? Realmente é uma construção, são passinhos de formiga, igual você citou, né? Eu comecei, a Leti, no início ele falou sobre mestrado, né? Como ele exige tudo. Eu até comecei, eu lembro que eu comecei um mestrado na ULO, que é onde a Letícia também trabalhou ali na faculdade, e para mim eu precisei desistir naquele momento porque eu não tinha as expectativas alinhadas. Eu estava com uma bebê novinha, com o escritório bombando, com a mentoria indo, e eu achando que mestrado era tipo
fácil, entendeu? Então eu consegui ser aprovada, consegui a bolsa, mas naquele momento não era para mim. Então eu acho muito importante também a gente entender qual momento a gente está vivendo, qual a nossa disponibilidade de dedicação para escolher certo o que que a gente quer estudar no exterior, porque não é só o mestrado, não é só o doutorado. A Leti hoje ela veio para ampliar aí. Eu não sabia dessas outras possibilidades, né? Então, qualquer que seja o curso que fizer sentido para a gente, ainda que seja de mais uma curta duração, que vai ser no exterior, que vai ser na área, que realmente agrega no seu currículo, que tenha essa estratégia, que seja algo pensado. Então, eu acho que é muito válido. A gente tem que valorizar esses outros tipos de cursos também, né, Leti? No mais, meninas, alguém que aproveita a Letícia aqui, porque não é todo dia que ela está disponível, né? Mari, tem uma pergunta? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade à Vanessa por ter nos proporcionado e convidado a Letícia. Então, foi um prazer conhecê-la. Então, eu tenho uma dúvida. Por eu estar aqui, né, em Maceió, eu tenho vontade realmente de estudar, fazer curso fora. Só que no momento, eu penso em fazer remotamente, estudar remoto. Então, assim, depois eu gostaria realmente de saber mais sobre o PGDIP. É PGDIP que você falou? PGDIP. Pronto, até coloquei aqui, porque gostaria muito de fazer um mestrado, né? Muito mesmo, mas por estar muito distante, então acho que vai ficar mais complicado para mim. Eu sou tributarista, estou fazendo a transição para tributação internacional. E vocês falando justamente sobre essa questão de sempre vem pessoas para desanimar, e ontem justamente acabei até escutando que tributação internacional é só quem vai procurar é quem tem muito dinheiro e é muito difícil. Aí um professor meu falou, olha, Mari, me chama de Mari, ele é espírito de porco. Não escutem esses espíritos de porco. Você vai ter muito pelo caminho. Porque vem, assim, na hora fiquei assim, bem chocada, né? Com a forma como a gente fica chocada, mas depois tem que ter a resiliência, né? Para Exatamente, você tem que saber filtrar. Inclusive, foi interessante você falar da sua área, porque eu já trabalhei com uma aluna que era da área de tributação internacional. Porque perceba, dentro dessa área você pode ir para assessorar pessoas físicas, né, indivíduos, ou você pode trabalhar com empresas. No isso. caso dela, era até mais interessante, porque ela fez um afunilamento bem específico. Ela falava sobre tributação internacional de gênero. Vou te dar um exemplo, eu nem sabia o que que isso significava. Por que que quando a gente vai no mercado e a gente procura como que é? Porque Gillette é a marca, né? É um Presto Barba. A gente acha lá um Presto Barba rosa e um Presto Barba azul. Um é para mulheres, um é para homens. O produto das mulheres é sempre mais caro do que os homens, sendo que eles têm a mesma finalidade. Por que isso? Né? Mesma coisa, roupa de bebê. Um macacão de bebê feminino, rosinha, bonitinho, com florzinha. Um macacão de bebê azul ou com leãozinho. Preços diferentes. E normalmente o da mulher é mais alto. Então, no caso dela, ela veio fazer o mestrado dela aqui na Inglaterra para poder se especializar nessa parte bem específico e depois começar a prestar consultorias para grandes empresas multinacionais como uma forma realmente de, não vou dizer acabar, porque é muito difícil, mas minar, diminuir esse tipo de preconceito tributário de gênero. Porque hoje em dia, várias empresas multinacionais, elas querem seguir a ESG, que são aqueles goals, aqueles objetivos que a ONU faz. E um deles é a erradicação, né, do preconceito de gênero. Então, enfim, era uma área interessantíssima, eu nem tinha conhecimento profundo sobre isso, e ela conseguiu vir trabalhar aqui. Hoje ela trabalha numa grande consultoria, não vou mencionar qual é a consultoria dela, mas posso mencionar aqui as Big Fours que a gente tem no Reino Unido, que é a Ernst Young, a gente tem a KPMG, a gente tem a McKinsey também. Na verdade, a McKinsey não faz parte da Big Four, mas é uma empresa de consultoria. Então, assim, só para poder te dizer que eu sinto muito que você tenha ouvido isso, mas que realmente você tem que saber o que você quer e certos comentários entrar por aqui, sair por ali e procurar se rodear, estar perto de pessoas que vão
te auxiliar naquele sonho. Sobre o PGD que você mencionou, eu não entendi ao certo qual que é a sua dúvida específica, mas o que eu posso te dizer é que existem muitos postgraduate diplomas que eles são feitos online, principalmente após o Covid. Então, a depender da universidade que você está buscando, é uma pergunta que você pode fazer para o próprio time de admissões e já começar a fazer o curso aí da sua casa, do Brasil, porque você tem acesso à internet. Então, enfim, você teria, né? Óbvio, você não estaria aqui fisicamente, mas se você for uma pessoa proativa, você vai ter contato com os professores, vai ter contato com pessoas, né, da sua sala, onde vocês vão criar grupo. E aí vai ser muito interessante, porque você vai praticar o inglês, você vai se colocar naquele ambiente de aprendizado e você vai testar todas as suas habilidades linguísticas. Você vai testar a sua audição, sua fala, sua leitura, sua escrita. Isso daí é um fato. Então, não tem melhor forma de aperfeiçoar o inglês do que se colocar realmente em um ambiente de imersão 24/7. Então, eu espero, né, que, enfim, não sei se eu respondi o que você queria saber, mas é algo completamente possível, desde que você, em primeiro lugar, né, faça esse crivo para encontrar o curso e a universidade que você quer. Agradeço. No seu curso, você direciona também essa parte da Sim, remota. no meu preparatório, que é o Abroad, ele é um preparatório muito completo. São 12 meses de acesso e ele envolve, logo no começo, direcionamento de carreira, porque não tem como a gente falar de estratégia de candidatura sem falar de direcionamento de carreira. Logo depois, a gente passa por todas as partes que você vai precisar em termos de documentação. Currículo no padrão internacional, LinkedIn, a gente fala sobre cada um daqueles métodos, né, de candidatura de forma bem detalhada, tem um acervo muito grande de exemplos concretos. Aí depois a gente vem, né, para a parte da criação da documentação, carta de referência, carta de motivação, falo sobre bolsas de estudos, e aí eu passo para a parte de oportunidades profissionais, que, por exemplo, é o Prosperitate, estágios, trabalho, fase de entrevistas, né? E também tem a parte pós, que é onde você encontra, ok, passei, o que que eu tenho que fazer agora? Então, é o pós-aprovação, né? O que é necessário fazer, porque muitas pessoas se sentem perdidas. Então, ele é o meu preparatório mais completo, né? E, por consequência, são 12 meses de acesso. Não significa que você vai levar 12 meses, mas eu gosto de disponibilizar esse tempo bem longo para que as pessoas realmente consigam usar e reaproveitar. Então, esse preparatório é o Abroad. E dentro dele está incluso todo o meu suporte pedagógico. Todo dia eu estou lá respondendo meus alunos, a gente tem grupo de networking, então realmente é um produto bem diferenciado de acompanhamento. Leti, Tem interesse depois em ter acesso, sabendo como funciona tudo certinho, valores. Me manda, me eu manda, você pode me mandar um WhatsApp, na verdade, qualquer aluno que estiver aqui, né, assistindo essa aula, pode me mandar um WhatsApp. Eu não coloquei na apresentação, mas eu vou falar aqui verbalmente, que é o DDD é 32999103325. Vocês podem me mandar uma mensagem por lá, me falar qual que é o do objetivo. Brasil, Leti. O número é do Brasil. Isso, o número é do Brasil mesmo. E aí, enfim, a gente conversa melhor por lá. Leti, eu tenho uma pergunta para você. Se você, eu sempre tive muita vontade. Eu penso assim, gente, eu estou aqui na Inglaterra, temos faculdades super renomadas, Oxford, Cambridge, e eu tenho certeza que vai, enfim, ser muito bom para o meu currículo ter algum curso nessas faculdades. Mas eu não queria fazer nenhum assim, nada longo, sabe? Eu queria, assim, o que que você acha e se você tem conhecimento dessa possibilidade, se você acha que realmente é algo alcançável, tipo de fazer um curso de verão dentro de um direito internacional de família, nessas faculdades mais renomadas. Ah, qual que é o seu parecer sobre, o seu pensamento Com, sobre isso, né? com certeza. Eu sei que, por exemplo, a Universidade de Cambridge oferece um curso jurídico todo verão. Eu não sei te falar agora, nesse momento, se é um curso de Direito de Família Internacional, mas é um curso jurídico. E qual que é o ponto positivo das universidades estrangeiras como um todo? Os cursos, né, quando você se candidata para um mestrado em Direito Internacional, por exemplo,
é você que vai dar o caminho que você quer durante o curso, porque as universidades estrangeiras, elas têm um sistema acadêmico muito diferente das universidades brasileiras. Então, elas apostam muito na autonomia do aluno. Então, o professor, por exemplo, ele não vai para a sala de aula para te falar a matéria. Você tem toda uma lista de leitura para fazer de forma prévia, e lá no dia da sala de aula, o professor ele atua mais como um moderador, sabe? Como um mediador entre os alunos. Ele faz provocações críticas, ele avalia e ele vai estimulando, né, esse tipo de contato. Então, a Universidade de Cambridge, que você mencionou, né, Oxford, Cambridge, que são universidades globalmente renomadas, eu sei que ela tem um curso de, não é inglês jurídico, não, gente, de direito, sabe, da área jurídica todo verão. Boa. Inclusive, muitos profissionais estrangeiros vêm para cá só para poder fazer esse curso. Mas agora, qual que é a vertente que eles levam? Nesse momento eu não sei te falar. Mas aí você pode olhar, porque às vezes, e isso é uma outra questão que eu lido muito com os meus alunos, as pessoas pensam que só essas universidades mais renomadas que vai ser algo bom para elas, e isso não é verdade, porque às vezes a universidade de referência dentro da sua área de atuação é uma outra. Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu fui fazer o meu mestrado na área de ensino superior e carreiras aqui na Inglaterra, a princípio eu falei, nossa, eu quero Oxford, né? Aqui perto de Londres, dá para eu ir para lá, dá para eu voltar. Só que eles não tinham um curso dentro dessa área. E aí eu fui olhar as universidades que tinham, e eram, por exemplo, a Universidade de Derby, que é bem mais ao norte da Inglaterra, a Universidade de Coventry e a Universidade de Warwick, que, entre aspas, são universidades que não são tão conhecidas assim pelos brasileiros. E aí, quando eu estava estudando essas universidades, vendo quais eram os módulos que cada uma oferecia, os resultados de cada uma depois dos alunos em termos de empregabilidade, eu fui ver que a Universidade de Warwick era a melhor, a referência na área de consultores de carreiras aqui na Inglaterra. E aí eu comecei a utilizar o LinkedIn para ver quem eram as pessoas que faziam parte do time de carreira de Oxford, de Cambridge. E mais de 90% deles tinham feito esse curso da Universidade de Warwick, porque eles eram referência nessa área de educação. Então, eu estou mencionando uma experiência pessoal só mesmo para poder demonstrar que vai depender muito da sua área de expertise. Não fica é, presa só ao renome da universidade. Procura a universidade que seja referência na sua área, porque depois você consegue construir isso com clientes, com futuros empregadores e por aí vai. Perfeito, muito obrigada, Letícia. Nada. Olha assim, meninas, mais alguém tem dúvida? Tânia, Bárbara, querem fazer alguma pergunta? Bom, então acho que não, né? Dessa forma a gente encerra. Letícia, muito obrigada novamente pelo seu tempo. Eu sei que você é muito uma profissional ocupada, né? Fico feliz também por você ter oferecido essas condições especiais para as minhas alunas, as quais eu amo muito, tenho muito zelo, né? Assim como você tem com as suas, né? Enfim, então gratidão mesmo por toda a sua consideração, ainda mais vindo de uma profissional que eu admiro tanto, né? Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Obrigada.